Vamos ver quem é que vai, cadê minhas fichas, quem vai fazer parte do debate hoje. Bom, representando o pensamento calvinista ou reformado, se é que tem alguma diferença, professor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva, ele que é escritor, conferencista sobre seitas e heresias e membro da Igreja Batista Vila das Belezas, é isso? Isso mesmo. Agora o senhor vai ter que mudar de igreja, paz e graça. É verdade. Paz e graça, boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite. Vou ter que mudar mesmo com o tempo, porque estou de mudança para Américo Brasiliense, cidade vizinha de Araraquara, né? Até estou indo lá para cuidar da minha mãe, que tem Alzheimer. Um beijo, mãe, Terezinha, ela chama, que Deus te abençoe e é a vida, né? É a vida. Ela cuidou de mim, agora eu cuido dela. Cuida dela, exatamente. Aliás, isso é bíblico, né? E o que é exatamente o Instituto Apologético Cristo Salva? Bom, é uma iniciativa de criar ferramentas, né, para capacitar irmãos a evangelizar adeptos de seitas que apresentam argumentos advindos de uma mente sincera, mas estão equivocados. Então, como abordar esses adeptos de seitas com amor, sem ofensa, sem agressão, né? O senhor mesmo foi um adepto? Eu fui 17 anos testemunha de Jeová. 17 anos? E eu fui irresistivelmente trazido para Cristo. Amém. Tá bom. Só para espicaçar o outro irmão. Ai. O que é justamente o pastor Wellington Mariano, da Igreja Assembleia de Deus do Brás. Ele que também é professor de teologia, debatedor e presenteador de obras maravilhosas que ele vai fazer hoje. Pastor Wellington, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, é um prazer estar aqui de novo com os irmãos, né? Juntamente com o Fernando Galli, que eu passei a conhecer hoje. É uma honra, né, poder retornar aqui e poder ajudar o corpo de Cristo no crescimento, no entendimento de questões doutrinárias que são extremamente importantes e que a gente já não vê essa discussão sadia, né, sendo muitas vezes acontecendo nas igrejas. Muito bom. O senhor quer mostrar uns livros aqui, né? Eu gostaria de aproveitar. Esse aqui é o de apoio. Isso, na verdade é um presente, esse livro aqui é um presente para o Fernando Galli. Opa. Eu gostaria de passar para ele. Opa. E um para você, para que você possa ter acesso a algum conteúdo. Não tem nada escrito aqui não, né? Não deu tempo. Ah, tá bom. Mas deixa eu mostrar um pouco mais esse livro aqui do Roger Olson, né? Qual que é a editora? A editora Reflexão. Então, o Roger Olson é um autor já consagrado. A editora Vida publicou vários livros dele, sobretudo de história da doutrina, né? Extremamente consagrado. Ele escreveu também Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Isso. Aliás, deixa eu mostrar também. Já me perguntaram desse livro, lá na minha igreja, por causa do pastor Elias. O pastor Elias veio aqui num debate, cutucou muito algumas questões arminianas, né, defendendo, obviamente, aliás, com muita maestria. E aí me perguntaram desse livro, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Esse aqui é o Armínio? Essa é uma foto que, de acordo com alguns dados, a remonstrância, né, os seguidores de Armínio teriam guardado e eles cederam essa imagem para que pudesse colocar na capa dos livros. Não apenas desse, mas de alguns outros livros de Armínio. Maravilha. Muito bem. Bem, então deixa eu... sim, o endereço da sua igreja, o senhor não deu. Agora eu estou, da primeira vez que eu vim aqui, eu estava pastoreando uma igreja. Agora eu estou como copastor na igreja onde eu cresci, que é Itapecerica da Serra. O endereço é Avenida América do Sul, em Itapecerica da Serra, Parque Paraíso. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Bem, a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria que propõe o tema a ser discutido hoje. Vejam só. Alguns momentos são decisíveis na vida de uma pessoa. E são nestas horas que nos vemos obrigados a escolher entre uma coisa e outra. Um destes momentos que podem mudar a vida de uma pessoa é o casamento.
queres receber William Arthur Philip Lewis por teu esposo, para viverdes juntos, segundo o mandamento de Deus no santo estado do matrimônio, prometes amar e consolar teu esposo, honrá-lo e conservá-lo tanto na doença como na saúde, e renunciando a todos os outros permanecer fiel enquanto ambos viverem? Sim. E quando nos deparamos com duas ofertas de empregos excelentes, o que fazer? Temos o poder de escolha até diante das situações rotineiras mais simples, como a escolha do que comer ou que roupa vestir. O livre-arbítrio é o poder que cada pessoa tem de escolher suas ações, que caminho seguir. Esta expressão é utilizada por diversas religiões e cada uma explica seu ponto de vista em relação ao livre-arbítrio, se ele realmente existe, não é mesmo? Alguns acreditam que o livre-arbítrio significa ter liberdade e muitas vezes confundem com desrespeito e falta de educação. E segundo a Bíblia, o homem tem ou não livre-arbítrio? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, e você participa, né, votando em nossa enquete. Entra no site www.vejamsó.com.br e vota na enquete, que é... Segundo a Bíblia, o homem possui livre-arbítrio. Vota, né, pelo sim, o homem possui livre-arbítrio, ou não possui, ou o não sei. O importante é você votar para concorrer à camiseta da grade, que eu mostrei no primeiro momento do programa, né? E que vai ser o brinde que nós vamos sortear hoje aqui. Professor Fernando Galli, o senhor tem um tempinho agora para dizer para o nosso telespectador qual será o ponto de vista que o senhor defenderá hoje no debate? Eu acredito, mediante a palavra de Deus, que o homem não tem livre-arbítrio, apenas Adão teve. Adão e sua esposa tiveram esse livre-arbítrio. Agora, nós não temos. Não temos o livre-arbítrio. Então, é o ponto de vista calvinista. O pecado destruiu o livre-arbítrio? Sim. Tirou a capacidade do homem, claro, de ter o livre-arbítrio, mas não tirou a livre agência do homem, que eu vou mostrar, se for possível, a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. O senhor pretende fazer isso pelas perguntas? Se der certo, eu faço. Tá bom. Ok. Muito obrigado, professor Fernando Galli. E o pastor Wellington Mariano, qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? Naturalmente que a pergunta do programa, ela começa dizendo livre-arbítrio, né? Então, o que nós arminianos acreditamos é que, na verdade, sim, em virtude da queda, a depravação total, o pecado original, o arbítrio do homem ele foi de fato destruído. Portanto, através da cruz de Cristo e da pregação do Evangelho, esse arbítrio ele é liberado, restaurado, é um arbítrio liberto, ou seja, o arbítrio de Deus, o arbítrio pela parte de Deus é restaurado de maneira que o homem possa fazer uma escolha. Caso contrário, se ele não tem essa possibilidade de fazer essa escolha, ele não pode ser responsabilizado pelas ações morais. E, naturalmente, a pergunta que vai ficar é, na verdade, se é o homem que peca ou é Deus? Perfeito, pastor Wellington. O tema de hoje foi sugerido pela Cristina Pereira, de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ela usou o Facebook e parabéns, viu, Cristina? Muito obrigado pela sua sugestão, muito boa. Tanto é que nós pautamos, né? E você vai ganhar esse presente aqui, Reflexões sobre a Vida de Paulo, o último livro do pastor Marcelo Oliveira, né, que você já conhece de outros debates aqui do programa. Um livro bastante instigante sobre a vida de Paulo. E se você quiser entrar em contato com o autor, tá aí o site dele, www.davarelohim.com.br. Lembrando que Davar Elohim é palavra de Deus em hebraico. Se você puser Marcelo de Oliveira no Google, com certeza você também acha o site Davar Elohim. Isso para quem quiser o livro do
do Reflexões de Paulo. Agora, quem quiser ganhar presente da produção do programa, o que é que tem de fazer? Tem que usar o site ou o Twitter, né? Nós estamos aí no @programa Vejam Só, ou o Facebook, né? Que é esse endereço, programa Vejam Só, para mandar a sua sugestão. Você pode sugerir temas e pode sugerir convidados também. Sua sugestão foi acatada, o programa foi pautado, você ganha um presente, tá bom? Muito bem. Acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei. Vocês já disseram qual é a posição que vocês vão defender. Que ano você nasceu? 1900 e vovó mocinha. Não, fala logo. 69. E o irmão? 10 anos depois dele. Então o irmão vai começar. Eu só posso fazer um comentário aqui. Você viu que malvadeza contra o calvinismo? Puseram uma tulipa aqui murcha. Eu vou lançar um que chama Contra o Arminianismo e vai se chamar Margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Se me permite, na verdade é a mesma ideia. No mercado editorial brasileiro, nós não temos obras arminianas. Então, na verdade, a ideia original do autor é lançar um livro a favor do arminianismo. Como as pessoas não conhecem o termo, por uma questão de marketing, eles colocaram contra o calvinismo, porque, na verdade, venderia bem. Mas a editora também vai lançar, em breve, a mesma edição desse livro defendendo a posição calvinista nesse aspecto, para equilibrar o debate, já que as editoras, principalmente calvinistas, elas não publicam nada arminiano e, na verdade, eles não estão podando o direito da outra falar. Tá certo. Apresenta uma posição e a outra. Então, minha pergunta é rápida. Tá? Não, mas o senhor vai começar no próximo bloco a fazer as perguntas. Tá certo. Tá? Então, tá bom. O esquema de 3 minutos e tal é a partir do próximo bloco. Muito bem. Como eu anunciei no início, esse é o programa especial de perguntas e respostas. E o tema de hoje é: segundo a Bíblia, o homem tem ou não o livre-arbítrio? Ou livre-arbítrio? Quem vai começar a perguntar é o professor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salvo. Muito bem, irmão Wellington. Nós sabemos que os nossos queridos irmãos arminianos, com quem nós vamos desfrutar a eternidade, certamente, né? Creem diferente dos calvinistas. A pergunta que eu faço é o seguinte a respeito do livre-arbítrio. Uma hipótese. Joaquim foi salvo em 1980, aceitou a Cristo. Mas ele perdeu a salvação no ano de 2013, porque ele usou seu livre-arbítrio de forma errada e deixou a igreja, deixou Cristo, e ele se tornou budista. A pergunta é, como é que o Joaquim pode ganhar a salvação de novo? Usando o seu livre-arbítrio. O que ele tem que fazer? 3 minutos, pastor Wellington. A pergunta diz que Joaquim foi salvo, então pressupõe-se que foi genuinamente. Poderíamos entender essa questão, da maneira como ela foi colocada, como um período de distanciamento da palavra de Deus, e depois essa pessoa volta à reconciliação. Acredito que dentro dos termos que o irmão colocou, poderia ser colocado assim, ou até mesmo fazendo uso de Calvino. Calvino, ele também defende uma iluminação temporária, quer dizer, aquela pessoa foi iluminada e depois ela deixou de fazer. Então, quer dizer, existem explicações que eu acredito que nessa pergunta elas não têm uma relação muito importante com relação à discussão, já que ela pode ter sido um período simplesmente de afastamento, como acontece, e isso não quer dizer necessariamente a perda da salvação dessa pessoa, no caso Joaquim, né? Ok. Terminou a resposta? Terminei. Seus comentários, pastor Fernando. Professor. Eu vou ser, se Deus quiser, um dia. Mas eu disse que ele perdeu a salvação, não é? Porque isso pode acontecer. Do ponto de vista arminiano, é possível perder a salvação pelo mau uso do livre-arbítrio e depois ganhá-la de novo. Então, de acordo com a Bíblia, pelo que eu entendo, o homem não perde a salvação. Nós temos esse ponto de vista diferente. Agora, isso tem a ver com livre-arbítrio, sim. Porque, na minha opinião, Adão tinha livre-arbítrio porque ele tinha a capacidade, enquanto sem pecado,
de decidir por si só fazer o bem. Agora, depois do pecado, o homem, por ser totalmente depravado, na abrangência e não na profundidade, né? Porque ninguém é tão mal tanto quanto pode ser, né? Poderia ser. Então, o homem, no pecado, ele não tem a condição de sozinho ter a salvação. E quando ele a tem, é por uma força divina. Então, ele não perde a salvação. Mas do ponto de vista arminiano, ele perde a salvação se ele se distancia, se ele rejeita, porque aqui nessa hipótese eu disse que ele se tornou budista, ele renunciou à fé. Isso é uma apostasia. Então, a questão é que, para mim, isso tem a ver com o livre-arbítrio, do ponto de vista calvinista, porque, do ponto de vista arminiano, porque a pessoa perdendo a salvação, ela teve fé em Cristo, ela foi salva, ela perdeu a salvação, aí ela teria que fazer algo, ou seja, usar o livre-arbítrio dela de forma correta para ganhar a salvação novamente. Então, eu acho que a crença no livre-arbítrio, ele complica a questão e torna quase que, não vou dizer uma heresia, né? Porque os arminianos não são hereges, mas é uma coisa estranha, porque a pessoa, ela perdeu a salvação, mas ela já tem fé em Jesus. Então, para ela ganhar a salvação de novo, ela tem que fazer algo. O que é? Usar o livre-arbítrio de forma correta e retornar aos caminhos do Senhor. Então, a crença no livre-arbítrio possibilita uma outra crença, que eu ganho a salvação em Cristo Jesus, mas eu posso perdê-la e posso ganhá-la de novo. O senhor está concluindo? Porque acabou o tempo. Sim, concluí. Então tá bom. Agora é a vez do pastor Wellington fazer a primeira indagação dele. Pode fazer, pastor. A minha primeira pergunta é a seguinte, partindo da premissa de que não existe livre-arbítrio, então logo não existe livre-arbítrio para nada, nem sequer para pecar. Se não há livre-arbítrio para pecar, quem é que peca, se não Deus? Veja só, o homem, quando perdeu o livre-arbítrio por causa do pecado, ele não perdeu a livre agência. Então, ele pode fazer escolhas. Só que essa escolha, ela é como se fosse, a gente ilustra assim, o pecado causou algo no homem como uma pipa que você vai empinar e ela vem com um lado mais pesado. Então, elas têm a tendência de ir para lá. Então, a depravação total que o homem herda de Adão faz com que, naturalmente, nós tenhamos essa inclinação para o pecado. Eu acho que Armínio e os arminianos creem nisso também. Então, quando eu, na verdade, eu não decido pecar, eu naturalmente peco. Assim como uma ovelha naturalmente tem lã. Isso faz parte da natureza do homem pecar. Então, tanto é verdade que, mesmo após a conversão, nós erramos. Só nós não praticamos os mesmos pecados, nós não vamos ter pecados de estimação. Não é? Mas, claro que quando eu peco, quando eu erro, eu decidi pecar. Mas é exatamente porque eu perdi o livre-arbítrio. Porque, veja só, o livre-arbítrio possibilitava que Adão, por si só, escolhesse fazer o bem. Então, eu perdendo isso, eu tenho uma possibilidade muito maior de errar. E é nisso e é exatamente isso que acontece com todos nós. Nós erramos porque nós não temos o livre-arbítrio. Então, é uma questão moral até, né? Eu acho que é isso aí que eu tenho que dizer. Pastor Wellington, o senhor pode comentar a resposta dele.
quando ele responde, por exemplo, ele disse, eu não decido pecar, né? Então, a pergunta é, na verdade, o que ele defende como calvinismo é um arbítrio ou uma vontade determinista. E o que seria isso? Eu vou fazer aquilo que eu vou fazer, eu não tenho outra opção de não fazer. Então, a pergunta é o seguinte, se aquelas pessoas foram deixadas naquele estado, dependendo do calvinista, ele vai dizer abandonados, passados por cima ou ignorados, a pergunta é, ou Deus priva a graça daquela pessoa para que ela não possa fazer o que é bom? Então, quando ele está falando que a pessoa faz mal, nós não temos nenhum problema com relação a isso. Mas, na verdade, a perda do livre-arbítrio incapacita a pessoa a fazer uma escolha para a salvação. Quando Deus ele pede em diversas passagens para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas busquem, para que as pessoas voltem. Aí a pergunta é, se Deus pede para que um cristão se arrependa, mas ele não tem a capacidade de se arrepender, aí eu começo a entrar naquilo que Armínio defendeu. Como o nosso irmão ele disse, quer dizer, o arbítrio do homem não é autônomo, ele é liberado por Deus, ele precisa ser restaurado. Se ele não for restaurado, o homem não tem como. Quer dizer, o arminianismo não é pelagiano, muito menos semi-pelagiano. A primeira ação é de Deus para restaurar esse arbítrio, para que depois ele possa fazer no caso, a escolha. Então, na verdade, por exemplo, tem um professor, ele diz o seguinte, a ideia que fica é que, quando a gente fala do livre-arbítrio, Armínio está pensando prioritariamente na defesa do caráter de Deus, da bondade de Deus. Sem o livre-arbítrio, Deus ele acaba tendo como consequência natural e necessária sendo o autor do pecado, ou relacionado com o pecado. E se Deus de alguma forma relacionar com o pecado deixa de ser pecado, porque a Bíblia fala que Deus ele não peca. Então, quer dizer, todas as coisas perdem o seu sentido. Na verdade, as pessoas entendem muito mal, achando que, na verdade, a teologia arminiana é antropocêntrica, ou seja, centrada no homem, mas, na verdade, o arbítrio é uma das explicações que foi alcançada exatamente para defender o caráter amoroso e bondoso de Deus. No calvinismo, é o poder que domina. Ele é poderoso, mas ele não é amoroso. Por outro lado, se você for amoroso, pressupõe que você tenha justiça. Ou seja, então, na verdade, o que comanda no calvinismo é o poder. Mas, por exemplo, Nero ele foi poderoso, mas ele não foi amoroso. Então, quer dizer, poder sem amor começa a ter um conflito interno em Deus, apresentando um Deus ambíguo, o que a Bíblia não apresenta. Muito obrigado. Professor Fernando, agora é a sua segunda pergunta. Eu vou seguir a linha dele agora. Sim, ótimo. Eu vou até mudar a pergunta aqui, porque veja só, eu penso assim, nessa questão de poder e amor. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar e que todos herdariam o pecado. Então veja, como é que eu vou dizer que Deus, ele não foi amoroso se ele decidiu salvar pessoas? Agora, ele usou os critérios dele. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, relacionando essa questão de Deus desejar salvar. Portanto, ele foi amoroso. A questão é, 1 Pedro 1,2 afirma que Deus salvou pessoas segundo a presciência dele. Então, ele é amoroso. Agora, significa isso que Deus, lá do estado eterno dele, ele soube quem iria usar corretamente o seu livre-arbítrio por aceitar Jesus e o predestinou? Em outras palavras, Deus predestinou ou elegeu toda a humanidade, ou apenas ele predestinou aquele que ele sabia que iria usar corretamente o livre-arbítrio? 3 minutos, pastor Wellington. Nessa questão, naturalmente que Deus sabia, conhece aquelas pessoas que iriam fazer uso do arbítrio restaurado por ele.
O que a gente tem que ver, a pergunta é, quando a gente fala que Deus é amoroso, a gente tem que entender que, na verdade, Deus ele é amoroso, mas no sentido calvinista, ele é amoroso para alguns visando a salvação, mas ele é amoroso para alguns apenas visando uma graça ou uma bênção temporal, aqui na terra, uma vez que essas pessoas vão estar eternamente separadas dele. Então, quando a gente fala amoroso, nós falamos amoroso no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele trata todas as pessoas de maneira igual. Então, Deus ele conhece e fez. A questão é a seguinte: Deus ele precisa ser soberano sobre sua soberania. Então, quer dizer, Deus foi soberano ao escolher o método como ele iria salvar. Então, quer dizer, ele criou a humanidade e, na verdade, você fez uso dizendo que Deus sabia que a pessoa ia pecar. O calvinista, ele vai dizer que Deus predeterminou. Ou seja, Deus ele passa a ser dependente do pecado para que ele seja glorificado. Aí, muitas das vezes, o calvinista vai dizer que Deus ele fez isso para a sua maior glória. Quer dizer, Deus ele vai usar o pecado para a sua glória. Então, na verdade, entra mais uma vez nesse conflito interno de Deus, porque ele vai querer usar um atributo de justiça fazendo algo que é injusto. Pronto? Seus comentários, professor. Ok. A Bíblia diz que aqueles que Deus conheceu, ele predestinou. Então, veja, esse conhecer não se trata de presciência, é o conhecimento relacional. Porque Deus conheceu todos. Não tem uma pessoa que Deus não tenha conhecido. Não é? Então, o não conhecer é não ter um conhecimento relacional. Então, quando Jesus fala, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós os que praticais a impiedade e a iniquidade, a estas pessoas, Jesus fala isto porque Deus nunca se relacionou, não teve um conhecimento relacional com eles. Então, quando Romanos 8 fala que Deus, ele predestinou aqueles que ele conheceu, ora, aí o texto, eu tenho que ser fiel a esse texto e acreditar que ele escolheu salvar alguns e outros não, porque aí não está falando conhecimento de conhecer, de informação adquirida, é o conhecimento relacional. E o texto fala, o texto dá a entender claramente, se ele predestinou os que conheceu, ele não predestinou os que ele não conheceu. Então, é claro, eu na minha infinita pequenez, eu vou dizer, como os arminianos falam, não, então Deus precisa do pecado para se glorificar? Não, ele já tinha essa glória. Agora, do nosso ponto de vista, essa linguagem de que através do pecado, é como Paulo diz, através da minha mentira Deus é glorificado. Então, quer dizer, isso é uma linguagem humana para mostrar como o processo, como Deus faz para que os humanos reconheçam a sua glória. Então, eu acho que a questão nós temos que ser leais ao texto. Nós não temos que fazer como algumas seitas, que por não entender Deus, arrumam uma explicação mais fácil. A questão Deus decidiu pela sua presciência, e essa presciência não é pré-conhecimento de informação, mas na acepção de pré-relacionamento, desde a eternidade, ele decidiu salvar alguns e outros não. E quanto a isso, eu tenho que me render à sua soberania. Ok? Tá bom. Agora é a vez do pastor Wellington fazer a segunda pergunta dele para o professor Fernando. Eu gostaria de fazer uso aqui de uma passagem. Jesus, em Mateus 23:37, ele diz o seguinte, de acordo com a versão aqui escolhida, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, e não o quiseste. Então, aqui, Deus está relacionando com essas pessoas de maneira salvífica
ou não, e se não, por que não? E de que maneira, então, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são enviados, por que ela não é ajuntada pelo próprio Jesus? 3 minutos. Ok. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus filhotes. Ok. Muito bem. Deus, em sua soberania, e em sua presciência, ele já sabia que Jerusalém não iria ser uma nação fiel. E por isso, na minha concepção, Israel já era. Não é? Chega para eles serem salvos, só se tornarem parte da igreja. Deus já sabia disso. Então eu pergunto, se Deus já sabia, como é que ele quis que eles se convertessem, se ele já sabia que eles não iriam se converter? Então essa é uma linguagem divina ou é uma linguagem antropomórfica para mostrar o interesse de Deus para alguns em detrimento de outros? Porque alguns de Jerusalém foram salvos, não é? Por exemplo, Deus fala a Jeremias: procurai nas ruas de Jerusalém e vê se você acha alguém que faz a justiça, eu perdoarei a cidade. Mas Jeremias era um deles, não é? Então, a questão é, aqui Jesus está falando de Jerusalém como um todo? Parece que sim, mas alguns dali foram salvos, e Jeremias era um deles. Os profetas, que eram parte de Jerusalém, foram alguns deles. Então, a questão que me incomoda no arminianismo é o seguinte: o verbo querer, como vocês interpretam esse verbo querer de Deus? Porque, por exemplo, Deus quer que todos se salvem, a Bíblia fala, não é? Mas todos quem? Porque se eu falar que Deus quer que a humanidade toda seja salva, e o X da questão aqui é o verbo querer, não é? Pelo que eu entendi, Deus quer que toda a humanidade seja salva, mas não vai ser. Então aí o querer de Deus não é feito. E a Bíblia diz: aquilo que sai da minha boca não volta a mim sem resultado. Ou seja, o querer de Deus tem que ser realizado. Então, o querer de Deus para salvar acontece. Não tem erro, não tem jeito de não acontecer. Não tem jeito de o Espírito Santo chegar para uma pessoa e tentar convencer a pessoa do pecado, e aí ele ser ineficiente para fazer isso. Então, Deus quis salvar Jerusalém, quis evitar problemas para Jerusalém? Sim, muitas vezes. Quis, mesmo sabendo que Jerusalém iria ser infiel, mas ele quis que Jerusalém adotasse certos procederes para evitar problemas com relação a outras nações. Então, será que está falando aqui de questão salvífica? Seu tempo acabou. Seus comentários, pastor Wellington. Na verdade, a explicação ela não trata da questão, porque na verdade diz que Deus quer sim. Na verdade, o problema de querer, o maior problema aqui não está na questão dos arminianos, e sim na dos calvinistas. Por exemplo, você lê João 3,16, porque Deus amou todo mundo. São os calvinistas que vão interpretar o mundo como o mundo dos eleitos e outras questões. Por exemplo, esse querer é feito um malabarismo, né, para eu tentar explicar o que o texto diz. Ele quer, mas na verdade ele quer. O Senhor mesmo diz, ele mesmo sabendo disso tudo, e depois ele sabendo que isso acontecer, ele fala. Então, quer dizer, nós temos um Deus ambíguo, que eu não sei quando eu posso levar a palavra dele a sério. Eu nunca sei quando eu nunca consigo entender que tipo de vontade que Deus está falando. A gente precisaria, então, de um manual para explicar qual é a vontade de Deus oculta dentro disso. Quando, na verdade, Deuteronômio diz que o que está oculto a Deus deve ser oculto a Deus. E o que acontece com os calvinistas é exatamente tentar explicar o que está oculto. Por quê? Porque o caráter
caráter de Deus fica impugnado, fica manchado. Então eu preciso atrelar a uma coisa que eu não sei, que eu não conheço, que está oculto, que não está revelado, para tentar explicar isso. Porque em termos de padrões humanos, quer dizer, se Deus, ele diz, por exemplo, quando Deus quer salvar alguém, ele salva. Aí a pergunta que é clara, óbvia e sempre repetida é: então por que Deus não quer salvar todas as pessoas? Ele poderia fazer isso incondicionalmente. Quer dizer, eu posso querer salvar o meu filho e Deus pode não querer. Nesse aspecto, eu tenho mais amor do que Deus. Quer dizer, a visão de relação de amor aqui, quando a Bíblia coloca Deus dizendo que Deus é amor, quer dizer, eu não tenho como conceber que o homem possa ter qualidades, por exemplo, de amor, superiores a de Deus. Por exemplo, em Mateus 7, ele disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine eu, Deus no céu. Então, na verdade, o que acontece aqui é que essa passagem, ela coaduna, ela está extremamente alinhada com João 3,16, onde Timóteo, onde Deus diz que ele quer salvar todos os homens. O motivo é que Deus, ele faz o trabalho expiatório na cruz, através da mensagem do evangelho aquilo é pregado, e o homem, ao não fazer a escolha, ele é responsabilizado por isso. Caso contrário, a responsabilidade recai sobre o seu autor, que predeterminou que ele fosse assim. No caso, Deus. Ok. Muito bem. O professor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristão, já fez 2 perguntas, e o pastor Wellington Mariano também já fez 2 perguntas. Nós vamos para o intervalo e na volta eles farão, acredito que só mais uma, no máximo 2. Vamos lá. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Já votou na nossa enquete? www.vejamsó.com.br. Nós queremos saber se você acredita, né, que, segundo a Bíblia, o homem continua tendo, depois da queda, livre-arbítrio. Então entra lá no site e vote. A enquete é Segundo a Bíblia, o homem possui livre-arbítrio? Sim, possui. A gente escolhe tudo. Ou não possui não. E o não sei. Votou e você pode ganhar presentes. A gente já falou deles aqui. Hoje o formato do programa é diferente, né? Os meus debatedores fazem perguntas e depois comentam as respostas. O professor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva, está representando o pensamento calvinista, que diz que o homem não tem mais livre-arbítrio depois de Adão. E ele fará a 3ª inquirição ao representante arminiano, pastor Wellington. Ok. Eu vou insistir na questão da ação do Espírito Santo na regeneração, no convencimento do homem do pecado. Em João 16, versículo 8, ela diz assim: e quando ele vier, aí está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu quero saber assim, o Espírito Santo, quando convence uma pessoa, ele faz 100% da parte dele, ou ele conta com o livre-arbítrio do homem? Mas eu queria uma resposta mais bíblica possível. Refaz a pergunta. O Espírito Santo, quando ele vai convencer o Joaquim, certo? Então ele chega para o Joaquim e vai convencer o Joaquim do pecado, e que ele precisa aceitar a Cristo. Ele faz isso contando com a participação do livre-arbítrio do Joaquim, ou ele faz 100% essa parte? Como é que o irmão entende isso? 3 minutos, pastor Wellington. A acusação de que o arminiano ele contribui com obras, ela é muito comum, né? Eu acho que o que precisa ser esclarecido é a questão do que é receber uma graça livre. O que é receber? Por exemplo, se o meu irmão aqui, Fernando, né? Uhum. O Fernando, ele chega para mim e fala: Wellington, Deus me abençoou, eu sou extremamente rico e eu resolvi te abençoar com uma quantia de dinheiro muito alta. Eu peguei, tô esse cheque para você, eu quero te abençoar. Se eu for ao banco e sacar esse cheque, que é a ação que cabe a minha responsabilidade, eu posso chegar na rua e dizer o seguinte: olha, pessoal, eu sou tão bom, mas eu sou tão legal, eu sou tão gente fina, que o Fernando resolveu me dar uma quantia exorbitante.
Então, na verdade, quando ele fala isso, o Espírito Santo capacita o homem e ele precisa fazer a aceitação. A aceitação não é uma contribuição. Sem a ação do Espírito Santo, ou seja, sem você me dar o cheque, eu não teria o dinheiro. Mas sem eu depositar o cheque, eu não tenho dinheiro. Então, eu preciso disso. Só que isso não me dá o direito de me gabar ou dizer que eu fiz ou eu contribuí com alguma coisa. Aquela ação foi livre. É essa a visão arminiana defendida, ou seja, de quando Deus ele faz a sua obra. Ou seja, nós precisamos receber isso. O ato de receber a graça livre não faz dela uma obra. Em nenhum lugar está escrito que é colocado uma obra. Aliás, eu vejo que é o contrário. Eu chegar para alguém e dizer que eu sou salvo porque Deus morreu por mim, eu não fiz nada por isso, mas eu mereço e o outro não, é que dá muito mais motivos para que a pessoa, de repente, queira se gloriar acerca daquela questão. Então, não é uma obra, ou seja, o Espírito Santo vai agir, mas aí que existe a responsabilidade humana. Tem que ter a participação do homem. Caso contrário, eu não tenho um relacionamento de duas pessoas. O que acontece nessa explicação calvinista é que não tem uma relação, existe apenas a relação de uma pessoa. Então, por outro lado, se o homem não tem essa ação, a pergunta seria o seguinte: se eu vou me relacionar, por exemplo, com uma mulher e ela não quer, ela não tem opção nisso, quer dizer, esse relacionamento de fato é amoroso? O Senhor mesmo apresentou que Deus ele se apresenta de uma maneira relacional. Exatamente, relacional pressupõe duas pessoas, a participação de duas pessoas. Qual seria a participação do homem, então, nessa questão, a não ser receber essa obra de Deus livremente? Respondido? Respondido. Ok. Seus comentários, professor Fernando. No caso do cheque, acho que todos aceitariam o cheque, né? Não é o que a gente vê na questão da salvação, né? Mas a questão é que, veja, Deus, desde a eternidade, isso segundo a Bíblia, aos que ele conheceu, quer dizer, aos que ele se relacionou, então esse relacionamento é de Deus para com o homem, para que depois o homem se relacione com ele, não é? Então, desde, não vou falar desde porque a eternidade não é tempo, né? Mas do estado eterno, Deus, ele escolhe pessoas. E eu não posso questionar isso. O Espírito Santo, ao convencer o homem, eu não posso admitir que não é como dar um cheque. Todos vão aceitar o cheque. Mas o Espírito Santo, ao convencer o homem, convence, acabou. Porque ele é 100% eficaz nisso. Não dá para conceber que o Espírito Santo tente convencer toda a humanidade e 90% dela diga não. E, pior do que isso, alguns morreram sem conhecer Cristo. Então, nem se tentou convencer essas pessoas. Por quê? Porque se sabe, por exemplo, que em muitos países as pessoas morrem sem conhecer a Cristo. Então, o Espírito Santo nem tentou fazer nada ali. Então, nós temos que pensar bem nisso. Para mim é muito mais óbvio a ideia de que Deus escolhe alguns para a salvação, porque a Bíblia diz isso e eu preciso ser fiel ao que a Bíblia diz. Por exemplo, essa questão de relacionamento. Tem alguns que Deus não quer se relacionar, por isso Jesus fala, nunca vos conheci. A Bíblia fala assim, que se os milagres tivessem acontecido lá em Tiro, haveriam pessoas que se converteriam ali, mas não aconteceram. Por quê? Porque Deus não quis. E eu tenho que ser fiel a esse ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque é assim que Deus se revela, é assim que ele é, e eu não posso questionar. Então, a minha questão é que no ponto de vista arminiano, o Espírito Santo faz a parte dele, faz a sua obra, porque é a obra do Espírito Santo, e parece que o homem tem que fazer uma obra também. E aí é complicado, porque o homem está numa situação de pecado, e o pecado é tão sério, tão profundo, que o homem não tem condição de dizer sim, porque ele não sabe do que se trata, então ele tem que ser convencido.
mas o Espírito Santo, no caso dos arminianos, não convence todo mundo. Então, para mim, ele é ineficaz. Acabou o seu tempo, pastor. Professor. Você está profetizando bastante hoje, né? Depois eu tenho mais perguntas para fazer para vocês também, tá? Tá. Se sobrar tempo. Pastor Wellington, sua terceira pergunta. Eu gostaria de fazer menção de Apocalipse 3:20, da passagem bastante conhecida, né? E o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A questão é, a apresentação da ação do Espírito Santo feita pelo nosso irmão Fernando, ele fala de relacionamento, mas o relacionamento monergista diz que é uma parte só, então não tem relacionamento. Na verdade, é uma ação de Deus e o homem não participa. Então, quer dizer, a definição de relacionamento, ela se perde aí. Eu comentei, por exemplo, do professor Sam Harris, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: o marionete é livre conquanto que ele goste das cordas que o prendem. Então é essa visão, a apresentação do calvinismo. Por exemplo, o professor, o erudito Norman Geisler diz o seguinte: onde está a liberdade de fazer o que uma pessoa quer, quando o que a pessoa quer é causada por causas anteriores? No caso, nesse caso, a graça irresistível, que a pessoa não poderia prever e, portanto, escolher. Como que a pessoa vai... aliás, desculpa, a frase é: Deus é moralmente responsável por dar a boa coisa chamada livre-arbítrio, mas não é moralmente responsável por todos os males que fazemos com nossa liberdade. Essa é a maneira que a gente tem de resolver a teodiceia. Então a pergunta é: Deus está à porta e bate. Então todo mundo que ele bateu aqui, que significa que vai entrar? 3 minutos. Ok. Esse texto foi escrito para crentes, já salvos, inclusive. Porque esse texto aqui foi escrito, se eu não estou enganado, para a igreja em Laodiceia. Aqui não está falando de salvação. Aqui era esse bater a porta, na minha opinião, é um texto, desculpe, não quero corrigi-lo, é um texto mal aplicado até para alguns que fazem apelos. Olha, Cristo está batendo a porta do seu coração. Esse texto aqui, acho que foi mencionado, talvez fora do contexto, porque ele foi escrito para crentes, para pessoas já convertidas que estavam dando problema, que estavam se desviando, ou já estavam desviadas. Então, esse bater a porta, ouvir a voz, aí eu vou cear. A ideia do texto é simplesmente dizer o seguinte: olha, vocês, como igreja, estão em posição errônea, estão fazendo o que é incorreto aos olhos de Deus. Eu estou batendo a porta, eu quero que vocês retornem, e aí eu vou cear com vocês. A palavra, a expressão alimentar-se com alguém era um símbolo de intimidade nas Escrituras. Então aqui não tem nada a ver com questão salvífica, ok? Aqui, muito pelo contrário, aqui mostra que a opinião calvinista, ela tem base bíblica, porque aquele que é uma vez salvo, ele é salvo para sempre. E Jesus estava convidando os salvos que eles realmente voltassem. E é exatamente o que acontece. O salvo, mesmo que ele se desvie, claro que eu não vou pensar nisso para me desviar, mas o salvo, mesmo que ele se desvie, ele volta. Então, quando os arminianos citam esse texto, eu faço essa reflexão. Esse texto não foi usado para evangelizar pessoas que não conhecem a Cristo, então não tem nada a ver com questão salvífica aqui. Ok? É isso aí. Seus comentários, pastor Wellington. Essa interpretação que eu coloquei foi feita por um dos maiores teólogos do século XX e começou no século XXI. É o conhecido John Stott, ou João Stott. Essa interpretação é a dele a interpretação. Então, quer dizer, ele diz que o seguinte: a questão dessa igreja no Apocalipse eram cristãos nominais.
O fato de Deus estar endereçando uma igreja não quer dizer que aquela igreja trata-se de que todo mundo que está na igreja é salvo. Da mesma maneira que o argumento foi usado pelo professor, dizendo que Deus, por exemplo, ele fez um pacto com Israel, mas nem todos de Israel são salvos. Então, naturalmente, Deus está sim trabalhando essa questão e com cristãos que são nominais. Ele falou, vocês estão na igreja, vocês pensam ser da igreja, vocês agem como vocês fossem da igreja, mas na verdade vocês não são. Então, na verdade, aí mostra uma das coisas que a teologia arminiana diz. Essa é uma das apresentações da graça preveniente. Deus está indo primeiro, mas como a própria alegoria do texto diz, pressupõe-se que o homem precisa abrir a porta. O fato dele abrir a porta não quer dizer que ele está fazendo alguma ação meritória em si, mas isso mostra a participação dele nesse relacionamento. Se Cristo não tivesse batido na porta, ele não teria necessidade de abrir, nem saberia que tinha alguém lá. Mas Cristo fez esse trabalho, indo primeiro, indo adiante. Então, essa relação, sim, Deus está fazendo o convite para cristãos que pensam que são cristãos e são nominais. O fato de Deus estar trabalhando com uma igreja não quer dizer que, na verdade, aquelas pessoas são salvas. Dizer que, na verdade, eles tinham errado, quer dizer, eu estou inserindo algumas coisas no texto. E eu faço uso disso usando exatamente um dos grandes apologetas, defensores e exegeta, que foi o John Stott. E em relação à interpretação, eu apenas gostaria de pontuar exatamente nessa questão também, que os primeiros pais da igreja, que foram gregos, eles falavam grego. E quando nós temos algumas dificuldades de entender passagens que falam como determinar, pré-determinar, quer dizer, os primeiros pais da igreja defendiam a mesma visão que nós temos como arminianos, sendo eles nativos da língua grega. Então, na verdade, não é um problema exegético, porque se fosse um problema exegético, nós ficaríamos com os primeiros pais da igreja gregos que falavam grego e que pensavam da mesma forma alinhada com o pensamento, em muitas coisas, né? Não em tudo, com o pensamento arminiano clássico. Muito bom. Professor Fernando Galli, o senhor tem mais uma pergunta e ela tem que ser formulada com rapidez, senão a gente não vai ter tempo. Tá? Ok. Tem que fazer bem rápido mesmo, assim? Não precisa ser muito rápido. Mas... Deixa eu escolher uma aqui, então. Vamos lá. Eu vou escolher... Ok, Filipenses 2, versículo 12 e 13. Eu gostaria de ler. Vamos ler. Ali fala a respeito do querer de Deus. 2, 12 e 13? Sim. E Deus deu o nome acima de todo nome. Não. Sim, senhor. Aí é até o 11. Ok. Versículo 12 diz assim: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu gostaria de saber como é que o irmão entende esse texto, conciliando isso com o livre-arbítrio. Eu também. 3 minutos, pastor. Eu acredito que esta passagem, ela trata exatamente daquilo que já foi colocado aqui. Quer dizer, é Deus quem opera, é Deus quem busca, é Deus quem faz, mas nós precisamos ter a nossa responsabilidade em relação a isso. É isso, porque Deus pressupõe-se em todo lugar na Bíblia que o homem ele tem uma responsabilidade com relação a isso. Por isso que o texto diz: operai a vossa salvação. Tem uma participação sua, que é exatamente a não resistência à obra de Deus. Essa é a sua participação. Essa é uma das maneiras que você tem, por exemplo, de operar a vossa salvação, no meu entendimento. Né? Não aqui falando por todos os arminianos, porque nós estamos todos aprendendo. Então, eu acredito que uma das maneiras de se interpretar essa passagem é exatamente entendendo isso. Quer dizer, tem uma ação do homem que acontece aí. E no caso da visão calvinista, não existe essa ação do homem. Então, na verdade, qual seria o operar, na verdade, na visão calvinista? Ok. Terminou? Seus comentários. Tá indo rápido professor. hoje. Bom, né?
Então, nós calvinistas entendemos que nós desenvolvemos a nossa salvação. A partir do momento que eu aceito a Cristo, se é que eu aceito, né? Porque quem aceita Ele, né? Eu nem posso falar um negócio desse. Pois é. Desculpem, calvinistas. Mas assim que eu sou salvo, eu desenvolvo a minha salvação por crescer na fé. Porque é a mesma coisa. Eu desenvolvo a minha profissão, né? Então eu me formo, recebo diploma, mas eu não paro aí, porque naturalmente eu vou desenvolver a minha profissão. Então eu já sou salvo, mas eu preciso desenvolver esta salvação me colocando sobre o querer de Deus, que também foi realizado em mim antes da minha conversão. Deus quis e aconteceu. Agora, é como eu bato sempre nessa tecla. Nem sempre Deus consegue convencer o homem. Deus tem o querer dele, mas nem sempre é feito. Na questão de salvação, isso para mim me incomoda bastante. Uma vez eu perguntei a um amigo arminiano, claro que ele não respondeu em nome dos arminianos, né? Mas ele respondeu de acordo com o pensamento arminiano. Falei, o que se você perde, se uma pessoa realmente perde a salvação e se apostata, porque a Bíblia fala que muitos se apostatarão da fé. Aí então, ele perde a salvação, ele precisa fazer o quê? Ele precisa retornar. Então, mas como é que ele retorna? Ele precisa voltar a ler a Bíblia. Então, quer dizer, são obras. E, na verdade, essa interpretação arminiana de não haver de haver o livre-arbítrio possibilita que eu entenda que eu perca a salvação. E isso acontece muitas vezes. Aí é uma questão de sorte. É como aquela história do calvinista e do arminiano que morreram e foram para o inferno, né? Aí, o que você está fazendo aqui, calvinista? Predestinação não se discute. E você, arminiano? Pois é, 2 minutos antes de Jesus voltar eu pequei, tive azar. Então, é complicado isso para mim, entender que um salvo possa perder a salvação. Então ele precisa, veja só, a Bíblia diz assim, que a fé produz perseverança. Então, se a fé produz perseverança, eu vou ter livre-arbítrio para escolher, num certo momento, perder a minha salvação? É complicado. Não, isso. Complicado é o tempo, acabou. Sua vez de fazer sua última pergunta, pastor Wellington. Sim, vou fazer essa pergunta. Eu gostaria de fazer uso de uma passagem que se encontra em Gênesis 4, versículo 7. O contexto acredito que seja bastante conhecido, né? Quer dizer, e o versículo 7 diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou lendo a partir do versículo 6, então lhe disse o Senhor, né? Por que andas irado, falando a Caim, né? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecador jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus, ele está fazendo conversando, dialogando com Caim, e ele diz o seguinte: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Agora a pergunta é, o que Deus estava falando? Essa proposta era sincera? Ela não era sincera? Então, o que Deus estava conversando com ele? Está falando, você pode ser aceito? De que maneira que você vai ser aceito? Ok. Caim recebeu um sinal. Então Deus já sabia que ele não iria ser aceito. Se Deus já sabia que ele não iria ser aceito, então essa conversa aqui não tem nada a ver com salvação. Então, veja, Deus, por que o homem natural, o homem que não tem Cristo, ele faz o bem? Porque a graça comum de Deus, a graça comum a todos, não a graça específica,
ela possibilita que o homem faça o bem, que ele tenha, porque veja, o homem, ele é totalmente depravado na questão da abrangência, nas áreas da vida dele, não na profundidade. Então, o homem pode fazer algo de bom. Então, aqui nós nada mais vemos do que um Deus que, apesar de Caim ter errado, apesar de Caim ter adotado essa atitude errônea de cometer o primeiro assassinato, vamos dizer, ainda assim Deus mostra um lado gracioso. Olha, se você fizer o que é certo, então você vai ser aceito. Esse ser aceito tem a ver com salvação? Eu não sei, o texto não está falando isso. Nós estamos colocando aqui no texto algo que o texto não está falando. É a mesma coisa. A questão de Jerusalém, o caso de Jesus, por exemplo, né? Jesus deu uma chance ainda para Judas se arrepender na última hora, mas ele já sabia, né? E então, eu acho que há dois tipos de linguagem na Bíblia. Uma, que é a linguagem de Deus, e a outra é a linguagem que ele se acomoda ao nosso modo de entender, ao nosso modo de compreender as coisas. Quando Deus convida pecadores para retornar, mas ao mesmo tempo Deus sabe que eles não vão retornar, então aí nós vemos duas questões que para nós é difícil conciliar de fato. É o querer de Deus e o nosso querer. É a responsabilidade de Deus na salvação e a nossa vontade. E isso são paralelos, são caminhos paralelos que é difícil realmente para nós explicarmos. Muito bem. Seus comentários, pastor Wellington. Eu gostaria de apontar, fazer algumas referências à fala do nosso irmão, Fernando. Quando ele faz referência, por exemplo, à graça comum, nós arminianos temos uma dificuldade muito grande de entender a graça comum. Por quê? Qual é o propósito da graça, na verdade, nesse aspecto comum, se ela, na verdade, não vai te conduzir de alguma maneira à salvação? Quer dizer, qual o propósito do cara falar o seguinte: bebe um copo de água antes de eu te enforcar? Quer dizer, a graça comum, em termos simples, é exatamente isso. Usufrua e faça, tenha sol, tenha chuva, mas na verdade você não vai gozar da eternidade. Então, usufrua de 80, 90 anos de algumas bênçãos terrestres, algumas bênçãos que são duradouras, enquanto você não vai ser participante de bênçãos eternas. Então, quer dizer, qual é o propósito dessa graça comum? Ela não faz sentido se a graça de Deus não for conduzir você genuinamente para a salvação. Quer dizer, não faz sentido. Nós não acreditamos num Deus que cria uma graça, mas que na verdade é para dar uma bênção. Por exemplo, eu com o meu filho, eu não vou querer que ele tome um remédio para depois depois eu irei matá-lo. Não, de maneira nenhuma. Eu quero a restauração disso. E é nisso que nós acreditamos. Quando o Senhor disse que Deus sabia que Caim não seria aceito, é engraçado que a linguagem, a gente às vezes procuramos tentar ser um pouquinho mais técnicos, mas segundo o calvinismo, não é que Deus sabia, Deus predeterminou. A visão calvinista da ação é meticulosa. Caim não poderia fazer diferente do que ele estava fazendo. Então, na verdade, Deus é quem falou para Caim agir daquela maneira. E é Deus quem fala que ele seria aceito. E, na verdade, Deus sabia que ele não seria aceito. Aí eu volto naquela questão. O Deus ficou ambíguo. Ele predetermina Caim para agir daquela maneira, de acordo com a ação meticulosa que os calvinistas defendem, e depois ele cobra de Caim que Caim haja diferente. Então essa fala é sincera, e de fato Caim pode fazer alguma coisa. E segundo a visão calvinista também, quer dizer, quando o Senhor menciona que Jesus deu uma chance a Judas, eu não sou, naturalmente sou um estudante da palavra de Deus, mas do que eu tenho lido dos calvinistas, não existe essa possibilidade de que Deus tenha dado uma chance a Judas. Ele é exatamente aquilo que, por exemplo,
os escritores vão defender em Romanos 9. Ele é vaso de ira. Ele foi criado para aquele propósito. Então não tem como Deus dar chance para algo que ele predeterminou exatamente para aquilo, de acordo com a visão calvinista. Então, na verdade, há uma incongruência, assim, quer dizer, a graça comum que não leva à salvação, que para nós isso, então, na verdade, ela não é graça, no sentido que precisa ter um propósito maior, e que Caim foi predestinado para agir daquele jeito. Então, na verdade, ele pode ser responsabilizado por aquela ação, e, na verdade, de acordo com o calvinismo, Deus não deu uma chance a Judas. Bem, você ouviu 4 perguntas de cada um dos meus queridos convidados e vai ouvir agora as respostas. Obviamente que as pessoas que vão dar a resposta para a Kátia não são necessariamente teólogas. Ela geralmente vai a Conde de Sarzedas e pergunta para quem estiver lá nas lojas. Às vezes é um pastor, às vezes é um teólogo, às vezes é um professor, às vezes é um leigo, né? Então vamos ver quais foram as respostas que ela apurou do tema de hoje. Segundo a Bíblia, o homem tem ou não livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Com certeza. Por que você acha isso? Porque está escrito na Bíblia. Tem. Por que você acha isso? Porque Deus deu a inteligência ao homem. Então ele pode ter o livre-arbítrio, mas existe o caminho certo, que é Jesus. Tem. Deus deu. Sim, segundo a Bíblia tem o livre-arbítrio. Na verdade, é a livre escolha, né? Você pode escolher o que você vai querer da sua vida. No caso, biblicamente assim, se é Deus ou se é o mundo, viver para as coisas do mundo, da carne. Sim, tem o livre-arbítrio de escolher. Tem. Você vê se ele quer aceitar ou não. Varia de pessoa por pessoa. Ele tem livre-arbítrio, sim. O Senhor mesmo diz que nós temos livre-arbítrio. Porém, tudo que nós fazemos, a gente vai pagar por isso, né? Então tem consequência. Vale a pena lembrar. É um calvinista. É lógico, né? No senso comum, todo mundo é arminiano. Sim. Inclusive o senhor nasceu arminiano, nasceu não? Eu? É. Acho que sim, né? Então, tá vendo? Olha, ó, falei. Bom, essa é uma questão, obviamente, eterna, graças a Deus, porque assim eu tenho bastante tema para fazer em cima das mesmas coisas, né? Mas você ouviu ponderações bastante sólidas de um lado e de outro, e você pode agora, juntamente com o seu pastor, se você preferir, tirar suas próprias conclusões, né? O importante é que você pondere a respeito, tá bom? Eu quero agradecer imensamente aos irmãos Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva, que foi o representante dos calvinistas hoje aqui, e também ao pastor Wellington Mariano, da Igreja Assembleia de Deus do Brás. Agora você está na Assembleia de Deus Em Itapecerica da Serra. Em Itapecerica da Serra. A gente precisa atualizar seu cadastro aqui, né? E obrigado pelo presente, tá? Eu sou um dos estudantes dessa questão desde antes de ir para o seminário. Essa questão da predestinação e do livre-arbítrio sempre me incomodaram bastante, né? Aliás, tem um livro que a Mundo Cristão publicou, depois tirou de linha, né? Predestinação ao livre-arbítrio. 2 arminianos e 2 calvinistas discutindo. Se você lê o livro, você não chega a conclusão nenhuma. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade. Quem é? Rogélio Sanches de Santana do Livramento. Parabéns, Rogélio. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.